Olá, meu nome é Rafael Carvalho e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o exercício da advocacia na defesa de servidores públicos. Bem-vindo à coluna Advogando do canal Advice. Pessoal, o exercício da advocacia, ele demanda e ele exige e ele acaba resultando em um misto de gratificação e frustração. Ganhar uma causa, ajudar um cliente, conseguir dar a resposta que ele quer é gratificante, mas na mesma proporção da frustração que é perder uma causa, não conseguir achar a resposta que o cliente queria ouvir. O exercício da advocacia é mais que isso, ele é um exercício diário de convencimento. É conseguir se colocar no papel do outro, porque só assim você consegue defendê-lo como se fosse defender a si mesmo, representar a si mesmo. Por que eu estou falando isso? Por que essa introdução? Porque defender um servidor público hoje no país exige muito dessa empatia. O servidor público hoje ele é estigmatizado, ele tem um preconceito em relação a ele é visto como aquele que não trabalha, aquele que acaba atrapalhando o desenvolvimento do país. Bom, para defender principalmente essa classe que não tem nada a ver com isso e que trabalha e que é responsável, que tem a missão de servir a população, em primeiro lugar o advogado deve se colocar no papel do servidor, entender como vive, como o que sofre essa classe, para que então consiga entender e consiga descobrir como resolver esses problemas. Então o papel do advogado é ajudar o servidor a exercer essa missão com segurança, com tranquilidade, é proteger ele das ingerências políticas, dos interesses econômicos, protegê-lo, às vezes até de si mesmo, de erros que ele pode cometer durante o exercício da sua profissão, da sua missão. Como fazer isso? O primeiro papel, o primeiro momento em que o advogado vai ajudar um servidor é antes mesmo de o servidor ser servidor. É quando ele está tentando, ele está prestando o concurso público. São muitos os editais no país que trazem regras que limitam a concorrência, que limitam, que impedem, que não são isonômicos, que não garantem a todos o direito de participar. E o papel do advogado, nesse caso, é afastar, é brigar, é lutar para que essas regras não existam, sejam alteradas ou até mesmo, às vezes, como última opção, anular o concurso. Feito isso, ele garante que o seu cliente, aquele que quer ser servidor público, consiga participar e, quem sabe, ser aprovado. Depois disso, o papel do advogado é ajudar aquele que foi aprovado a ser nomeado. Hoje é moda no país fazer concurso público com cadastro de reserva, ou seja, quando o órgão público não tem o dever, não é obrigado a convocar aquele que foi aprovado. Para ajudar o seu cliente que foi aprovado num concurso como esse, a tua função como advogado é investigar, é procurar, é saber se aquele cargo que foi ofertado ele está sendo ocupado de alguma forma irregular, por um servidor, às vezes temporário, por um terceirizado, por um servidor comissionado, às vezes por alguém que nem concurso teve. Se você conseguir provar isso, demonstrar isso, você consegue criar para o seu cliente o direito à nomeação e aí ele passa a conseguir almejar e alcançar e ter o cargo que ele queria. Já em relação aos servidores públicos, aqueles que já foram aprovados, bom, as causas, as demandas são as mais variadas. Então é muito importante que o advogado conheça a fundo os artigos 37 a 41 da Constituição. Entenda as regras que hoje regulamentam os servidores públicos de forma constitucional. Além disso, é muito importante conhecer também a fundo os institutos que regulamentam e compõem os estatutos de servidores no Brasil. Cada estatuto, cada órgão tem o seu estatuto, com regras especiais, mas que basicamente possuem os mesmos institutos: nomeação, exercício, readaptação, reintegração, regime disciplinar. Isso tem que estar na ponta da língua do advogado que milita nessa área, porque só assim ele vai conseguir defender rapidamente, muitas vezes evitar que o problema aconteça, que uma demissão aconteça, que algum direito seja tirado, antes mesmo que isso venha a acontecer. Além disso, aqueles servidores mais perseguidos, que sofrem atrasos no salário, que perdem direitos, que são forçados a tirar férias, que são transferidos de forma irregular, são os mais eficientes, são os que realmente se doam para o serviço público, trabalham até vezes mais do que lhe é necessário, do que lhe é pedido. São esses servidores que mais precisam da ajuda do advogado.
muitas vezes, o advogado consegue orientar o servidor a atuar de uma maneira correta, de uma maneira eficiente, mas ao mesmo tempo se blindando dessas ingerências políticas, se blindando dessas perseguições que acontecem nas cidades pequenas, nos estados e até mesmo na União. Um exemplo foi o que aconteceu recentemente com os Correios, que foram condenados a pagar mais de 1 milhão a um grupo de servidores que provaram que eram perseguidos, que eram difamados, que sofriam assédio moral por parte daquele órgão. R$ 1 milhão. Em outro caso, também recente, do Superior Tribunal de Justiça, um prefeito gaúcho foi condenado por improbidade administrativa exatamente porque assediou uma de suas servidoras que o havia denunciado junto ao Ministério Público. A servidora primeiro foi transferida de forma irregular, forçada a tirar férias, seus salários nunca eram pagos no dia correto, perdeu direitos, perdeu gratificações, tudo isso foi se somando até que o prefeito, junto com o Ministério Público e um trabalho conjunto do Ministério Público e do advogado da servidora, conseguiram condená-lo à improbidade administrativa. Esse trabalho é o mais gratificante que tem. Defender um servidor público em casos como esse é defender, além do próprio servidor, é defender a democracia, é defender a eficiência administrativa, é defender, acima de tudo, o direito, a dignidade da pessoa humana. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho da militância, das dificuldades e dos benefícios, dos prêmios que é defender, que é representar essa classe de servidores públicos. Espero também ter conseguido afastar um pouco essa estigmatização, esse preconceito com o funcionalismo da nossa República. Até o próximo vídeo, mas enquanto isso, curte, compartilhe, comente e até a próxima aqui na coluna Advogando do canal Advice.